Muito provavelmente você viu que o IPCA de novembro saiu aí com mais um resultado expressivo para esse ano. E a gente sim precisa se preocupar com isso. Eu quero conversar com você a respeito da alta do IPCA, por que ele é importante e o que ele vai impactar na tua vida. E mais do que isso, eu quero trazer uma reflexão que vai além disso. Tá? Então fica comigo nesse vídeo e desde já eu quero que você se comprometa comigo em deixar o seu comentário e a sua percepção a respeito disso, tá bom? Vai ser muito legal a gente debater aqui nos comentários. Então vamos lá, sem mais delongas, direto na tela aqui para você. O IGPM sobe 3,28% em novembro e acumula alta de 21,97% no ano. Se você me acompanha há mais tempo, você já sabe que o IGPM corrige, por exemplo, os contratos de aluguel, que o IGPM corrige os contratos de plano de saúde, e isso é bastante importante porque vai encarecer esse serviço, certo? Agora imagina você começar 2021 pagando 25% a mais de aluguel. Isso faria diferença na tua renda? Bom, eu não sei na sua, mas na minha faz uma baita diferença. E o ponto que eu estou querendo trazer para você aqui é o seguinte, olha só, se você me acompanha aqui há mais tempo, você tem um pouco de noção de mercado financeiro, você sabe que existem instrumentos do mercado financeiro que a gente pode utilizar para proteger a nossa grana contra a inflação. Só que olha só, infelizmente, até por falta de educação financeira, que é um problema estrutural do nosso país, a maioria das pessoas não sabe o que é isso. A maioria das pessoas, aliás, sequer tem condições de pensar em poupar dinheiro, porque elas ganham muito pouco e o pouco que elas produzem é da produção da mão para a boca. Elas não conseguem poupar. Portanto, as pessoas têm dificuldade em poupar e, consequentemente, proteger o dinheiro contra a inflação. É algo impensável. Agora pensa essa pessoa que já tem o orçamento apertado, que já passa ali todo mês com dificuldade de equilibrar as contas, porque o salário é pouco, as contas são grandes. Como que essa pessoa vai fazer para começar 2021 e pagar 25% a mais de aluguel? Você já parou para pensar nisso? E a reflexão que eu quero trazer para você nesse vídeo vai além disso, tá? Vamos continuar essa conversa aqui. Eu trouxe aqui esse índice feito lá, esse gráfico feito lá pelo G1, tá? Ele traz pra gente a evolução do IGPM ao longo dos últimos 12 meses, o que é assustador. A gente pensar um IGPM aí de 4,34 em um determinado mês. Mas olha lá, eu trouxe aqui a composição do IGPM. IGPM ele é composto por 60% é IPA, 30% IPC e 10% INCC. Esse IPA é índice de preços ao atacado ou índice de preços ao produtor amplo, ou seja, é o quanto que custa para o produtor produzir aquilo que você consome, aquilo que eu consumo, tá bom? E percebe que ele tem um grande peso dentro do índice. Depois, a gente vai falar aqui do IPC, que é o índice de preços ao consumidor. E depois, o INCC, que é o Índice Nacional do Custo da Construção. Então, esses três índices ponderados pelos seus respectivos pesos vão impactar lá no IGPM. Percebe que o IPA, que é o Índice de Preços ao Atacado, é o que tem o maior peso aqui. Eu estou falando isso para dizer o seguinte, essa disparada do IGPM, ela se deve principalmente, mas não somente, pela disparada do preço do dólar em relação ao real. Repito, principalmente, mas não somente. Existem outras variáveis aqui. Agora, pensa aqui comigo. Imagina que você é um produtor de alguma coisa, seja lá o que for. E se o custo da produção aumentou para você, o que você vai fazer? Qual que é uma tendência natural? Faz sentido que a tendência natural é você repassar esse custo para o seu consumidor? Então, de um jeito ou de outro, você tende a fazer isso. Então, o produtor, ele tem duas possibilidades. Possibilidade número 1 é repassar isso para o produtor. Possibilidade número 2, segurar esse aumento de custo até um determinado tempo. Só que, ele, dependendo da estrutura financeira que ele tenha, se ele segurar isso por muito tempo, ele começa a ter prejuízo. Se ele tiver muito prejuízo, ele quebra. E se ele quebrar, é pior. Porque a gente vai ter menos oferta. E se tem menos oferta, o preço das coisas tende a subir. Então o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar mais pesado para o índice de consumo.
Então, até agora o que eu estou dizendo para você é o seguinte: sim, quando você vai no supermercado, você sabe que o índice de inflação está mais alto do que o IPCA, que a gente vê lá todos os meses. O IPCA, se você não sabe, é um outro índice de inflação e é o índice utilizado para os sistemas de metas de inflação do governo. Então ele está ali perto de 3,5%, 4% esse ano. Então, em tese, a nossa inflação está controlada. Mas quando a realidade bate a porta, quando a gente pega o IGPM, a gente percebe que não. Então o que eu estou querendo dizer até agora é, o IGPM disparou, não é novidade para ninguém, o IPCA está controladinho. Mas vamos avançar essa conversa, vem comigo. Pensa aqui comigo, eu não sei qual o regime de trabalho que você tem, mas se você trabalha sob o regime de CLT, o que vai acontecer em 2021 é o seguinte, o seu sindicato vai negociar com o seu patrão, com o seu empregador, um aumento de salário lá através do dissídio, que é uma prática comum todos os anos. E de um modo geral, esse reajuste ele é feito normalmente, pode ser que o ano que vem seja diferente, mas normalmente ele é reajustado pelo IPCA. E se a gente for bastante conservador aqui, bastante otimista nos números, melhor dizendo, talvez você tenha um reajuste aí de, sei lá, o IPCA mais 3%, IPCA mais 4%, vamos ser otimista. Então eu estou dizendo que talvez, através do dissídio, você tenha um aumento de 8%. Só que, olha só, o IGPM está esfregando na nossa cara que você vai ter um aumento no aluguel de 25%. Faz sentido você ter o seu reajuste salarial pelo IPCA? Então a reflexão que eu estou querendo dizer para você é o seguinte. A gente tem de olhar os índices econômicos, os índices de inflação, com uma leitura um pouco mais ampla e saber aonde que ele afeta. Porque, veja bem, eu não sei qual que é a sua situação financeira, mas se você ganha 5, 10, 20, 30 mil reais, você sim vai sentir a inflação, é verdade. Tá? Só que olha só, se você ganha um salário mínimo e tem de pagar aluguel, eu não sei como você vai fazer para sobreviver com esse aumento de 25% no aluguel. Ou seja, quando a gente olha para a base da nossa camada social, a gente percebe que essas pessoas têm ainda mais dificuldade com a inflação. Então, a gente costuma dizer, inclusive, que a inflação é o pior imposto que existe. Porque a gente, todos os anos, todos os meses, a gente perde parte daquilo que a gente produz para a inflação. Só que o problema, e se você viu o título desse vídeo, talvez você esteja curioso por que eu disse que o governo está te roubando. O problema é que a inflação, sim, ela tira aquilo que você produz, é verdade. Só que tem mais uma coisa. A inflação, ela também ajuda com que o governo tire mais do que aquilo que você produz, sem que você nem se dê conta disso. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Olha só, eu trouxe esse tweet aqui feito pelo professor Rafael Pasquarelli e olha que interessante. Fala sobre o imposto de renda à pessoa física. Em 1997, salário de até R$ 900 por mês não era tributado pelo imposto de renda. Atualizando, R$ 900 pelo IGPM resulta em 5.481. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte. O que você fazia em 1997 com R$ 900, hoje, se nós fôssemos atualizar pelo IGPM, você precisa de R$ 5.481. Fica comigo. E aí ele complementa. Se a faixa de isenção de imposto de renda de 1997 fosse devidamente atualizada pela inflação, o IGPM, no exemplo que ele deu, salários de até 5.481 estariam isentos de imposto de renda. Se você ganha mais do que R$ 1.903 hoje, você já paga imposto de renda. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o governo, e aí eu não estou me referindo a este governo, estou falando a governo de um modo geral. Ele tem uma prática de desvalorizar a nossa moeda, e isso é tão verdade porque a gente tem uma meta de inflação, para ser cumprida. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional disse assim, para o mundo inteiro, mundo, eu que sou o guardião da moeda, que tenho aqui o meu Banco Central, eu tenho a meta de desvalorizar a minha moeda. Eu tenho essa meta. Então, olha só, a nossa autoridade monetária tem essa meta, ou seja, isto é claro, não é coisa da minha cabeça.
só que ele não atualiza a forma de cobrança do imposto de renda da nossa sociedade. O que na prática significa dizer que a nossa camada social baixa, bem baixa, à medida que ela tenta ascender socialmente, o governo fala assim, opa, peraí, eu desvalorizei o seu dinheiro, mas eu não atualizei a sua tabela de imposto de renda. Então agora eu posso cobrar mais imposto de você. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a gente fosse fazer essa comparação que o professor Rafael fez, um profissional que hoje ganha R$5.000 estaria isento de imposto de renda. Hoje esse profissional paga 27,5%. Tá? E é verdade que hoje quem ganha R$5.000, se a gente olhar pela renda do brasileiro médio, ele está já entre os mais ricos, é verdade. Mas vamos combinar que R$5.000 no Brasil você é classe média, certo? E aí pra gente vamos dar o benefício da dúvida, vamos fazer essa comparação com o IPCA. Eu trouxe isso para nossa comparação, olha só. Então eu peguei lá o IPCA, R$900 em janeiro de 1997, peguei o IPCA de outubro, porque não tenho de novembro ainda, e seria R$3.590. Ou seja, atualizando pelo sistema de meta de inflação, que é o sistema oficial do governo, que ele usa, que ele falou para o mundo inteiro. Ei mundo, eu tenho a meta de desvalorizar o meu dinheiro. Eu tenho essa meta, tá aqui. Só que ele não faz essa correção pela tabela do imposto de renda. Então você ascende socialmente, ganha sua correção salarial, recebe o aumento do dissídio todos os anos, que eu falei para você. Só que olha só, eu aumento aqui, mas não aumento aqui. Aumento aqui e não aumento aqui. Só que aí, porque eu aumento aqui e não aumento aqui, você não teve aumento de poder de compra, você não teve aumento real de salário, ou seja, não aumentou o seu salário, ele só foi corrigido pela inflação. E mesmo assim, você agora paga imposto de renda. E quem é que sofre com isso? Conta aqui pra mim. Olhando para nossa pirâmide social, onde a gente tem a base da pirâmide, a gente tem a classe média e a gente tem os mais ricos. Será que é os mais ricos que pagam essa conta? Obviamente não. Essa conta é paga pela base da pirâmide social, que paga muito imposto, imposto no consumo e imposto causado pela inflação, porque como eu disse, quem ganha R$1.000 e paga aluguel e ter um aluguel reajustado em 25%, isso pode ser a diferença entre essa pessoa ter o que comer ou não no próximo mês. Isso é muito grave. E o ponto é o seguinte, à medida que você começa a ascender, se você ganha 2 salários mínimos, você já paga imposto. Qual que é o sentido do não reajuste da tabela de imposto de renda em uma política clara de desvalorização da nossa moeda? E reforço, não estou falando deste governo, estou falando do governo de um modo geral. Então a reflexão que eu quero trazer para você é, sim, a gente tem de olhar para os índices de inflação, faz todo sentido, a gente precisa acompanhar, entender o que está acontecendo, se proteger na medida do possível, mas olha só, se proteger na medida do possível não só da inflação, mas dessas manobras que acabam ficando ocultas e vão sempre prejudicando as camadas mais baixas da sociedade. Então, fica aqui a minha recomendação para você. Entenda como é que funciona o IPCA, entenda como é que funciona o IGPM, entenda como é que funciona o reajuste do seu salário e das suas despesas mensais e anuais, e também entenda como é que funciona esse regime de tributação que é tão perverso, principalmente com as camadas mais pobres e mais vulneráveis da nossa sociedade. Conta aqui pra mim nos comentários qual que é a sua percepção a respeito desse vídeo. Vai ser muito legal a gente debater a respeito disso e a gente se vê no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.